Ainda há outro termo, né, sobre Deus, que é o antropomorfismo. Antropomorfismo, uma palavra que quase a gente não fala, né? Mas antropomorfismo, aquela afirmação no ensino de que Deus se expressa como se fosse um homem. Ela se refere a Deus falando isso em sentido humano, como se fosse pessoa humana falando. Então tem maneiras na Bíblia que Deus fala como pessoa humana. Por exemplo, nós temos o que Moisés, ao ser colocado na fenda da rocha, numa visão de Deus, em Êxodo 33, 18 a 23, o que eram essas visões? Né? Bem, seguramente essas visões eram exemplos, ilustrações de Deus manifestando o seu glorioso poder, a sua pessoa. E essas manifestações comunicaram algo a Moisés, tá? Então, Deus estava concedendo a seus servos apenas um vislumbre de sua glória transcendente, e para que jamais pudesse esquecer. Então ele se revelou ali a Moisés, né? E temos a fazer que o que Moisés fez também. Primeiramente, teve aquela experiência lá na sarça que estava queimando, né? E Moisés ali diz assim: agora virarei para lá e verei essa grande visão. E ele se aproximou para investigar o que estava ocorrendo, né? E Deus disse: olha, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é santo, tá? Então Deus fala como se fosse pessoa humana nas suas revelações, tá certo? Para o homem através da Bíblia, mas ao mesmo tempo você sabe que você tem que ter reverência. Então, cada vez mais que nós lemos a palavra de Deus, nós devemos entender que os antigos judeus, eles nunca mencionavam o nome de Yahvé, o Jeová. Eles tinham um senso de reverência até de falar sobre o nome de Deus. Então, eles preferiam não falar. Então, mas a palavra de Deus fala que Jesus, ao se relacionar com o Pai, ele fala Pai Santo, Pai Justo, né? Então, Jesus mostra esse senso de reverência a Deus na maneira que fala com o Senhor, né? Mesmo que Deus já vez fale como se fosse um homem, mas ele não é igual a você, né? Então tem que haver essa reverência. Então o antropomorfismo seria Deus falando como homem, né? Mas mesmo assim, o homem, você tem que ter reverência para com o Senhor. A Bíblia ensina, né, dentro sobre a natureza de Deus, sobre a infinitude de Deus, tá? A infinitude. Então, a natureza de Deus é infinita. Ora, isso significa que nós não podemos compreender. Significa que ele é um ser absoluto. E ele não é derivado de nada. Ele não é derivado, né? Nós somos derivado dele. Todos os espíritos, tudo que existe é derivado dele. Mas ele não é derivado de nada. Ele não está condicionado a coisa alguma. Então, a palavra de Deus diz em Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Então, Deus é infinito. E essa infinitude de Deus pressupõe que ele é a causa de todas as coisas neste mundo e neste cosmo. E tudo que existe, ele é a causa de todas as coisas. De toda a existência. E todo ser tem origem nele. Então, sua infinitude nos lembra que ele é livre, né, de todas e quaisquer restrições, em todas e quaisquer fronteiras. Não há nenhuma limitação, uma limitação onde Deus onde você pode criar restrições. Não há restrições para ele. Para você há. Ele está em tudo, em toda parte. Ele é ilimitado, né? Ou melhor maneira, a exaltação de Deus, a sublimidade de Deus, a majestade de Deus, a transcendência de Deus está acima de tudo. Eu sou o que sou, né? Então ele é o ser infinito. Em Apocalipse 4:8 nós temos Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso,
que era, que é e que há de vir. Então a infinitude de Deus é enfatizada por toda a Bíblia, certo? E do começo ao fim. E jamais devemos orar sem lembrar que Ele é infinito, em que Ele conhece todas as soluções, em que Ele conhece todas as dificuldades sobre aquele assunto. Então, quando você está levando a Deus um pedido de oração, você tem que entender que Deus é infinito. Ele sabe todas as coisas. Você só sabe uma ou duas que você pode ter uma solução ali. Mas Ele pode mudar a situação, porque Ele é Deus, porque Ele é ilimitado, porque Ele é infinito. Então, na oração, você tem que crer nisso, que o Senhor pode fazer aquilo que você não tem condição de fazer, que você não tem, você não conhece os caminhos, como fazer, como resolver, mas Deus pode. Por quê? Porque Ele é infinito. Então é importante você entender que a infinitude de Deus me ajuda na oração, me ajuda a buscá-lo, né? A contemplá-lo, a amá-lo. Que você possa saber que Deus é infinito, né? Que Deus se relaciona com a gente, né? Muitas vezes falando de forma humana, mas que Ele pode resolver algo na sua vida, nos seus relacionamentos, que você pode buscá-lo, que você pode contemplá-lo, que você pode amá-lo. Então a infinitude de Deus nos ajuda na oração.